Boa tarde. Que cada um sinta a presença do seu amigo espiritual e que juntos, numa palestra pública, que é um momento muito importante. Todos nós devemos estudar um livro chamado Na Seara do Bem, porque ali mostra os bastidores espirituais de uma palestra pública, que é o momento onde há a grande desobsessão, onde há cirurgias espirituais, onde os nossos mentores que confiam em nós, que apostam em nós, que nos conhecem hoje melhores do que nós mesmos, mas eles estão investindo. É o momento de recebermos as inspirações, porque é o momento que quando Jesus fala que quando 2 ou mais se reunissem em seu nome, ele estaria presente, e Jesus não mente. Então, as vibrações de Jesus e todos os nossos amigos espirituais, este é o momento que eles encontram para nos ajudar. Então, que esse momento seja marcado em nossos corações. E boa tarde. Então, como está a sua reencarnação? Se você tivesse que responder, esse você eu também me incluo. É porque quando a gente fala nós, aí dilui as coisas. Aí parece que não está bem incluído, né? Mas é você, eu, você. Então, se você tivesse que falar sobre a sua reencarnação por meia hora, o que você falaria? O que você responderia se alguém falasse assim: você é espírita? Qual a sua resposta? Tem certeza? Você é reencarnacionista? Tem certeza? Então, precisamos justificar, né? Porque quando a gente responde, a gente tem que justificar. Então, se falasse, tente falar, tente escrever em 23 linhas que me acompanham no meu programa, justifique por que você diz que você é espírita. Justifique, escreva em 23 linhas, justificando por que você diz que é reencarnacionista. Porque nós precisamos justificar aquilo que nós verbalizamos. Ainda mais agora, que nós estamos numa época do falar politicamente correto. Então, a gente fala aquelas coisas que já estão previstas falarmos, mas nós precisamos justificar cada fala nossa, principalmente quando falamos sobre nós. Por quê? Dentro do processo da doutrina espírita, a metodologia que Allan Kardec usou foi a metodologia filosófica de perguntas. Ele se tornou um perguntador. Porque não é fácil perguntar as coisas. Não é. Só se pergunta aquilo que se tem muito interesse e que se está na mesma vibração. E dentre tantas perguntas do Livro dos Espíritos, já que somos espíritas, você teria alguma pergunta que teve impacto na sua vida? Ou algum tema que teve impacto na sua vida? E você fala assim: olha, esta pergunta do Livro dos Espíritos, esse item do Evangelho, essa questão do Livro dos Médiuns, esse assunto da Gênese, realmente me impactou. Esse caso do céu e inferno realmente fez com que eu mudasse a minha conduta, o meu pensamento. Você teria algum caso desse para contar? Qual é a sua relação com a doutrina espírita? Por que tudo isso? Eu cheguei na doutrina espírita em 2002 e até então, até aquela data, eu nunca tinha entrado em religião nenhuma mesmo. E para falar a verdade, eu tinha reservas, aliás, eu não gostava de Jesus, porque todo mundo era católico, minha família era muito grande e eu conheço a minha família. E eu fui estudar em colégio de freira e as freiras são noivas de Jesus. E eu sei o que eu passei com as noivas de Jesus. Então eu falava, esse noivo, ele com essas noivas não pode ser um cara legal. E eu morava numa cidade muito pequenininha.
uma do padre era representação máxima. Eu sabia que era o padre. Eu falava, se ele representa Jesus, tem alguma coisa errada. E eu fui me afastando, até pela minha maneira de ser muito crítica, eu fui me afastando. E vim para o Rio, com 18 anos de idade, muito jovenzinha, e fui trabalhar numa multinacional que ninguém falava de religião. Ninguém. Até que um dia, por acaso, eu cheguei num centro espírita, porque eu fui sair para jantar com uma amiga minha, e ela falou assim, Pereira, é que hoje é dia de eu dar passe no centro espírita, vamos assistir a palestra e depois a gente sai. Até 2002, eu nunca tinha ouvido falar a palavra doutrina espírita, nem Allan Kardec. Nunca, nunca. Aí eu falei para ela, mas você frequenta esses lugares? Aí ela falou assim, poxa, mas você vai gostar. Quando eu cheguei na palestra, era sobre o Livro dos Espíritos. E a palestrante estava falando assim, a questão número tal, aí ela lia a questão. E eu pensava, nossa, que pergunta incrível. Aí ela dizia, e os espíritos responderam assim, assim. E aí ela explicava aquilo ali. Eu fiquei maravilhada. No mesmo dia, eu fui na livraria, comprei tudo, todo o Pentateuco, comprei tudo e comecei a ler. Gente, eu fiquei impactadíssima com o Livro dos Espíritos. Em particular, com duas questões. Essas duas questões, até hoje, elas me impactaram muito. E eu posso escrever 23 linhas e falar meia hora sobre elas, do impacto que deram na minha vida, que é a questão 909 e a questão 919. Quando Kardec pergunta assim, o que é preciso para se evoluir nesta reencarnação? Aí a gente já para e pensa um pouquinho, porque muitas vezes nós espíritas falamos assim, eu não vou conseguir nesta não. Eu vou precisar de não sei quantas reencarnações. Nessa vida, isso aí eu já sei que eu não vou conseguir, vou deixar para a próxima. Mas a pergunta foi tão direta, o que é preciso para evoluir nesta? Ele não está falando na próxima, nem daqui a 3. E a resposta me deixou mais impactada ainda, quando os Espíritos falaram, conhece-te a ti mesmo. Isso é de uma profundidade muito grande. E aí eles ainda falam uma observação, como dizia o sábio da antiguidade. E aí a gente percebe que com Deus, para a gente evoluir é tudo fácil. Porque a facilidade de saber sobre isso sempre foi dito desde sempre, desde muito tempo. E aí dá a impressão, conhece a ti mesmo? Então, peraí, eu me conheço, eu sei quem eu sou. Aí vem, tem certeza? Aí quando a gente começa a investigar, a gente percebe que não se conhece. Mas nós somos tão terríveis que nós falamos, e o fulano eu conheço com a palma da minha mão. Eu duvido aqui alguém desenhar a palma da mão agora. Porque não conhece. E às vezes a gente fala assim, olha, eu conheço pelo andar, pelo olhar, conhece nada, a gente não conhece nem a gente. E eu falei, caramba, eu levei um susto. Então, ele já está falando que a gente precisa se conhecer. Então, essas reflexões é que nós precisamos respondê-las justificando. E quando a gente fala, olha, fala por meia hora sobre isso, escreva 23 linhas, é porque a gente tem que pensar naquilo que nós vamos falar e que nós vamos escrever. E a outra questão foi quando Kardec falou assim, a pessoa pode, por ela mesma, por esforço próprio, vencer todas as suas más tendências nesta reencarnação? Os Espíritos falam que sim, e com esforço insignificante, aliás, eles falam com esforço muito insignificante. O que falta é a vontade. E os Espíritos até lamentam, fazem, que pena, né? Eles falam, quão poucos têm a vontade. Então, essas duas questões me impactaram muito. E aí, nós agora vamos ter que refletir e se perguntar. Você tem um plano de ação, de evolução para agora, para esta vida?
como é que está a sua vida? Se você tivesse que falar de 0 a 10 dando uma nota, qual nota você dá para a sua reencarnação? Você gostou do ambiente que nasceu, da família que nasceu? Você sabe dizer quantas provas você já teve até agora? Se teve alguma expiação? Quais foram as suas aflições? O que você promoveu? Se as suas aflições, elas têm causas nesta vida ou no passado? Que no Evangelho explica nos mínimos detalhes. E o Emmanuel, a Joana de Anjos, tanto falam para a gente que a maioria das nossas aflições não estão no nosso planejamento reencarnatório. São frutos do nosso livre-arbítrio mal utilizado. Então nós precisamos agora, mais do que nunca, nos apropriarmos destas informações. Nós estamos tendo contato com a doutrina espírita. E o que é que nós estamos fazendo desse grande tesouro que nós estamos recebendo? Lembra? Jesus falou sobre o tesouro, né? Que a traça não rói, o ferrugem não corrói e o ladrão não rouba. Qualquer coisa que a gente faça que não se encaixe isso, a gente está no caminho errado, no caminho torto, onde a gente vai ter que resgatar. Então, vamos pensando, quais são as aflições da sua vida? Como você as enumera? Qual é o grau de importância que você dá? Se seu mentor chegasse aqui agora e falasse, e aí? O que te aflige? O que você gostaria de, a partir de agora, que fosse diferente? Quais são as suas aflições? Dentro dessas aflições que você tem, se você ganhar na Mega Sena, ganhar 100 milhões de reais, você resolve essa aflição? Porque se resolver, você não tem aflição, você tem uma despesa. E às vezes, gente, a gente passa uma reencarnação inteira pagando contas. Quando a gente bota, às vezes, a nossa listinha de aflição, a gente muitas vezes percebe que por trás dela tem sempre as questões materiais. E neste ponto é que a gente tem que olhar a nossa reencarnação para a gente saber se nós estamos nos conduzindo de forma material ou de forma espiritual, mesmo dentro do conhecimento da doutrina espírita. Nós administramos uma obra grande, que algumas pessoas aqui conhecem, é um sítio de 30 mil metros quadrados na zona rural de Guapimirim. Nós temos 220 crianças de segunda a sexta. Né? Lá. E nós temos funcionários, todos também da comunidade, porque nós alavancamos aquela comunidade com a dignidade do salário e de empregado. Né? Então, como as doações diminuíram, e realmente a gente faz vários eventos e não deu para pagar algumas contas, a gente teve que demitir alguns funcionários. Só que demitindo funcionário, tem que, entre aspas, né, demitir crianças também. Os funcionários, eles são contratados, mas quem comanda todo o trabalho somos nós espíritas. Então, o funcionário, ele precisa ficar ali com a criança, né, porque começa de 7 da manhã até 5 da tarde, nós estamos lá todos os dias, somos 60 e poucos voluntários que estamos lá na coordenação, mas o trabalho é espírita. E aí, quem tirar, se o funcionário, o adulto, ele fica responsável por 12 crianças, como ele não é um profissional da área de educação, então nós capacitamos ele para as questões morais, que o nosso objetivo lá não é a questão cognitiva, não é a questão de, lá não é uma escola, mas lá é uma casa onde todos nós temos a responsabilidade de nos refazermos moralmente. Então, o funcionário, o adulto, fica com 12 crianças. Demitindo ele, então, no mínimo 24 crianças vão ter que sair, 12 de manhã e 12 de tarde. E quem serão as crianças que irão sair? Olha aí essa escolha para fazer.
Então, vamos perguntar isso aos espíritos, porque nós temos lá as orientações espirituais. 2 vezes por ano nós fazemos uma reunião com a espiritualidade para conduzir o trabalho e dentro das reflexões que a casa precisa, e uma vez por mês a gente vai acompanhando. Então, nós temos crianças de 2 anos até 16 anos. Se vamos tirar em torno de 50 crianças, então são as pequenininhas, as miudinhas, as do meio ou os adolescentes. Pela nossa visão, óbvio, todo mundo fala o quê? Tira os adolescentes, né? E vamos ficar com os miudinhos. E eu falei, olha, vamos ver qual é a nossa visão, se é uma visão materialista ou espiritualista. Então vamos conversar com os espíritos. E para nossa surpresa, o que eles falaram? Não, fique com os adolescentes e coloque para casa os de 2 anos, os miudinhos. E aí a turma toda falou, mas é um absurdo, porque os pequenininhos são indefesos, ficam nas valas, ficam sujos, as mães ficam drogadas, as mães não ligam, eles ficam completamente indefesos, à mercê do tempo. E o Dr. Herman, que é o espírito que nos orienta, fez uma pergunta. Então vocês acham que Deus errou quando aquela criança nasceu naquela circunstância, com aquela mãe, naquela vivência? Então você acha que está errado e você vai lá consertar? Aí paramos para refletir. E ele disse, se pudermos, vamos ajudar a todos. Mas se tivermos que fazer uma única escolha por uma classe de idade, ficaremos com os adolescentes. Por quê? Porque esses adolescentes é que estão prestes a perder a oportunidade da reencarnação por falta de orientação de como deve ser usado o livre-arbítrio dentro das questões morais. Então, quem está correndo perigo de vida são os adolescentes. Os miudinhos, eles estão dentro de um processo de lei reencarnatória, com aquela mãe naquelas circunstâncias. Se pudermos, vamos lá e vamos ajudar. Ajudar, não é resolver. Porque quando a gente quer resolver o problema do outro, nós estamos dizendo assim, Deus, esta você não acertou, errou, e eu sou sábia, vou lá no seu lugar resolver. E aí, nós recebemos uma orientação e uma aula muito interessante, falando que nós, mesmo com conhecimento da doutrina espírita, nós ainda, até pelo ranço, pelo vício do materialismo, de tantas reencarnações, nós continuamos a ver as coisas por uma ótica materialista. Então ele diz, quando você olhar para uma criança, se você olhar apenas para o tamanho, você está tendo uma visão materialista. Porque enquanto é pequenininho, a gente dá presente, dá beijinho, quer fazer Natal. Aí ele vai crescendo, depois a gente fala tchau, porque aqui é só lugar de criança. E aquele espírito vai no momento que ele mais precisa de orientação. No momento que ele mais precisa de saber sobre a reencarnação. Então, lá passou pela porteira, escuta a doutrina espírita. Outro dia foi um jovenzinho lá com dor de dente. Foi lá para saber se a gente tinha algum analgésico. Aí ele chegou lá e falei, olha meu dente. Quando eu olhei, eu falei assim, meu filho, você sabe que você é um espírito imortal? Ele, e até com dor de dente, sem falar de espírito. É, meu filho, porque eu estou te dando um tesouro que a traça não rói, o ferrugem não corrói e o ladrão te rouba. E em verdade vos digo, o que Jesus falou, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então, qual é a verdade que nós poderíamos falar que tenha nos libertado? Qual a verdade da sua vida que você fala, isto me fez me libertar das coisas que o ladrão pode roubar, a traça roer, o ferrugem corroer? Porque nós precisamos saber sobre isso para nós sabermos qual é o tanto que nós estamos compreendendo da doutrina espírita. Porque senão a gente vai apenas substituindo na nossa reencarnação as experiências do passado. Aí a gente substitui
a missa pela palestra pública, a hóstia pelo passe, não é mais devoto de Santa Rita, mas é devoto de Bezerra de Menezes, e continua, não faz mais novena, mas fala, olha Chico, se der certo, se meu filho passar no vestibular, eu dou 15 cestas básicas. E aí a gente vai, mais uma reencarnação com o mesmo padrão de comportamento espiritual, que na verdade é uma visão materialista. Então a doutrina espírita, o objetivo da doutrina espírita é nos despertarmos para as questões reais da vida, para a espiritualidade. Então, se nós somos espíritas e reencarnacionistas, a pergunta é, quando você toma uma decisão, você toma à luz da doutrina espírita? Você toma à luz do mundo espiritual? Como é que você faz para tomar uma decisão? Quando você recebe um diagnóstico de uma doença, qual é o seu entendimento? É de uma visão materialista ou de uma visão espiritualista? Porque nós precisamos entender isso. Olha, tanto que quem leu aquele livro Tormentos da Obsessão, do Manuel Filomeno de Miranda, né? Através do Divaldo Pereira Franco, ele fala o quê? Que tem um hospital no mundo espiritual, Hospital Esperança, onde o objetivo desse hospital é para nós espíritas, que desencarnamos com muito conhecimento, mas sem a consciência do conhecimento. E o conhecimento por si só não dá resultado se nós não tivermos a vivência, a compreensão, a prática desse conhecimento. Então, como fazer? Como se comportar? Como agir? Não estamos banalizando nem diminuindo a dor de ninguém. Não é isto. A doutrina espírita, o que é a proposta da doutrina espírita, a proposta dos espíritos é falar o quê? Se veja como um espírito. Precisamos ler, reler e estudar o livro Céu e Inferno, para a gente analisar cada caso, porque ali tem os grupos de espíritos arrependidos, criminosos, suicidas, infelizes, endurecidos, tem todo tipo de espírito dando o quê? Contando como é que foi a vida reencarnada, como foi a passagem da morte, como ele está no mundo espiritual e qual a visão que ele tem hoje da sua reflexão íntima, da sua reflexão individual. E nós muitas vezes falamos, né? Ah, porque aqui não é lugar de gente feliz. Porque aqui é um caos. Engraçado que no livro Céu e Inferno, cada grupo desses de depoimentos geralmente assim, são 5, 6, 7, no máximo, espíritos de cada grupo. De espíritos felizes são 17. 17. Né? É um número altíssimo se comparado com os outros. Mostrando o quê? Como é possível estar bem, estar feliz. E sabe qual é uma coisa em comum desses 17? A utilização do tempo de uma forma dignificante. E o relacionamento de cada um com Deus. Isto é as coisas em comum destes 17 depoimentos de espíritos que estão se sentindo muito felizes. E nós, gente, esta reencarnação nossa, nós recebemos o maior tesouro, que são as informações da doutrina espírita. Você sabia que você não vai morrer, que você vai continuar, e essa continuidade é de progresso. A cada reencarnação você vai ser mais e mais, e você vai poder estar com os seus, que nada é finito. Esta é quando Jesus fala o quê? Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Que quando eu escutei isso pela primeira vez, que eu conheci Jesus na doutrina espírita, eu não conheci Jesus em nenhum outro momento, eu ouvia falar de Jesus. Na doutrina espírita eu fui conhecer Jesus. E quando ele fala isso, a primeira vez que eu escutei isso, eu falei, mas eu vou me libertar de quê? Que verdade é essa?
prende. E o que me prende, me faz sofrer onde? E aí você começa a investigar, aí você fala, meu Deus, como eu fui tola. Como eu fui tola. Querendo aprisionar as pessoas, as coisas, querendo justificar. Que bobagem. Tem um seminário do Divaldo que é sobre auto-amor, né? E aí você aprende com os espíritos esse processo de auto-amor, de você querer o melhor para você. E nesse seminário, no final, foi aberto para perguntas, e uma pessoa perguntou para o Divaldo assim, mas não pode ser confundido o auto-amor com o egoísmo? E o Divaldo respondeu assim, para os desavisados pode ser a mesma coisa, mas o egoísta é quando a pessoa quer coisas para si, quer manipular pessoas para si, quer aprisionar pessoas para si, sem nenhum mecanismo de evolução espiritual. O auto-amor é quando se elege o melhor para si. E muitas vezes, para eleger estar bem, tem que abrir mão de coisas, de pessoas, de situações. Deixa aí, porque eu sou um espírito. Se aquilo ali for meu, de alguma forma, aquilo ali, em algum momento, retornará para mim. E é nesta visão que nós vamos o quê? Nos libertando dessas tantas aflições que não estão no nosso planejamento reencarnatório, mas que nós nos escravizamos a ela o tempo inteiro. Eu estive no Japão e eu fui num templo lá com a minha amiga, que é japonesa, e ela ficou me esperando para ir nesse templo, que era muito importante para ela, e que você tira a sua sorte, né? É um templo assim suntuoso, só que era muito ritual, e eu fui com ela, respeitando a religião dela. E aí tinha uma caixinha que você fazia o ritual, tirava uma palhetinha que tinha um número, aí você ia noutra sala, aí estava cheio de gavetinhas com aquele número da palhetinha, e aí você tirava lá o papelzinho, e aquele papel era ou da boa sorte ou da má sorte. Éramos 3 pessoas. Adivinha quem tirou a má sorte? Euzinha. Que foi foi a sorte dos 2. Porque ela é depressiva e a outra pessoa é supersticiosa. Se eles tivessem tirado a má sorte, talvez seja isso que tantas pessoas cometem suicídio. Imagina você ir com a fé cega num local, né? E aí o meu veio a má sorte. Veio uns 10 a 11 itens. Pensa aí numa desgraça. Tinha na minha listinha. Qualquer desgraça, olha, que eu ia ter uma perda significativa financeira, que uma pessoa muito querida minha ia desencarnar, que eu ia ter um diagnóstico seríssimo de doença, e falava assim, olha, muito atenção no triângulo amoroso. Imagina para quem é ciumento, entendeu? Porque eu, casada, eu não estava para ninguém. Triângulo amoroso, imagina, né? E inclusive falava assim, em hipótese alguma, faça alguma viagem. E eu lá no Japão. Quando eu li aquilo, eu falei, meu Deus do céu. A minha amiga japonesa, ela entrou em desespero. Em desespero, porque ela se sentiu portadora daquela desgraça para mim. Aí ela falou assim, Tereia, fica tranquila que aqui ao lado tem um templo de Buda e nós vamos lá para Buda interceder. E eu sempre falei, mas por que Buda não intercedeu com o doido que escreveu isso, gente? Porque só pode ser uma pessoa de mal com a vida, para botar no papel aqui, porque foi Deus. Que Deus vai querer que alguém escreva um negócio daquele, meu Deus do céu? Tá maluco? Quando eu fui ver a fila, um calor danado, quando eu fui ver a fila, eu falei, minha filha, mas eu não vou naquele templo de jeito nenhum. E é porque você tinha que enrolar o papelzinho de um jeito, dobrar de outro, amarrar no local, fazer uma prece, dar 3 voltinhas. Eu falei, não vou. E você sabe que ela falou, eu vou com você. Porque ela tinha certeza que aquilo ia acontecer. Ela tinha certeza absoluta que aquilo ia acontecer. Por uma fé cega. Porque no começo eu achei que estava assim meio de brincadeira, né? Quando eu vi que ela começou a ficar desesperada mesmo, sabe, ela mudou. Eu falei, minha filha, Iaco, é o seguinte, eu sou espírita,
Fica tranquilo. Eu não tenho nem merecimento para que tudo isso aconteça de uma vez só. Porque, olha, precisa de merecimento. Para acontecer tudo, significava que se acontecer... Olha, eu estou com 55 anos. Né? Esse tempo todo eu ia dar conta de tudo aquilo acontecer. E se acontecesse, eu ia sair assim, unha e cutícula, com Emmanuel, com Joana de Anjos, com todo mundo. E se acontecer? E se eu receber um diagnóstico de um câncer ferrenho? Qual o problema? Eu conheço tantas pessoas que têm esse diagnóstico, por que não pode acontecer comigo? E se eu perder todo o meu dinheiro? Tudo, perder emprego, perder tudo. Eu prefiro que seja nesta vida, porque nesta vida eu conheço muita gente, eu conheço muitas casas espíritas, que eu possa pedir cesta básica. Se for para acontecer, de eu ficar numa pobreza assim, extenuante, eu prefiro que seja agora. Porque agora eu sei que fome eu não vou passar, porque eu conheço muita gente. Então eu já falei para ele, se isso for, bota agora, não bota na próxima não, hein? Então, qual o problema? Tantas pessoas perdem o emprego, tantas pessoas passam por dificuldades seríssimas. Por que não pode acontecer comigo? Por quê? Então, não significa que a gente vai rir, achar ótimo das coisas que acontecem, mas quando acontece, a gente se perguntar, primeiro, por que aconteceu? Foi o uso indevido do meu livre-arbítrio? Aonde que essa situação chegou? Foi porque eu usei mal o meu livre-arbítrio? Hoje nós adoecemos muito mais de excesso de comida do que falta dela. As doenças são muito mais por conta dos excessos de comida. Então, a gente tem que se perguntar, aonde foi que eu errei? Porque a responsabilidade é nossa. Aí a segunda pergunta é, então, para que isso agora aconteceu? Para dar tempo, nesta reencarnação, eu correr para consertar. É isto. Os nossos diagnósticos são para isso. Para a gente ver e para a próxima reencarnação, o que você quer? Se Chico Xavier chegasse aqui agora com um bloquinho e falasse assim, o que você quer? Você saberia responder? Ou você falaria assim, Chico, vai perguntando aos outros, me deixa por último, para dar tempo de você pensar o que você quer. Tem isso. Então, você sabe o que você quer? Para quem sabe, ótimo. Mas para quem tem dúvida e quem não sabe, escute um CD chamado Visualizações Terapêuticas, do Divaldo. Tem 2 CDs, um é a viagem e o outro é saúde. No saúde, na faixa 3, é Encontro com Jesus. Em torno de 17 a 19 minutos, mais ou menos. Não faça deitado, porque você vai dormir. Então, fique sentado e coloque. Né? Porque o Divaldo, ele vai conversando com você e ele fala, ele vai pedindo para que você elabore um pedido para fazer para Jesus. Com 6 minutos, eu acho que eu tinha mudado umas 15 vezes no pedido. Porque ele vai fazendo perguntas, ele fala, não vou pedir isso não. É um pedido só, né? Aí você, não, isso aí não, isso aqui não. Porque mostrando o tanto que nós não se conhecem. Porque para os espíritos falarem que esta é a maneira de evoluir, é porque a gente não está fazendo o bonito. Então, faz a experiência para saber o que você quer da sua vida, desta reencarnação. E para a próxima reencarnação. Porque nós somos reencarnacionistas. Quando fala assim, tem certeza? Aí eu tenho certeza sempre dá um, tipo assim, o que ela quer dizer, né? Porque muitas vezes nós somos reencarnacionistas apenas desta vida para trás. Eu tenho um problema com a minha filha, sou reencarnacionista, então eu acho que eu devo ter matado ela no passado, ela deve ter me roubado, e agora a gente está aqui tendo que se acertar de qualquer maneira. Eu sou reencarnacionista. Ponto. E para aí. Não. Reencarnacionista é daqui para frente. Eu estou com problema com a minha filha, mas eu vou resolver isso. Vou fazer um plano de ação da minha parte.
da parte dela é com ela, porque a responsabilidade da reencarnação dela é dela, a minha, porque nós queremos resolver a vida do outro, nós temos um programa de evolução espiritual excelente para o outro e nós nos perdemos e depois sofremos. Então, qual é o seu plano de ação familiar? Profissional, qual profissão você quer ter na próxima reencarnação? Como é a família que você quer ter na próxima reencarnação? Você quer nascer onde na próxima reencarnação? E, depois das ideias todas, por quê? Justifique em 23 linhas cada... Porque muitos falam assim, poxa vida, eu nasci aqui no Brasil, Deus me livre, na próxima reencarnação eu quero reencarnar no primeiro mundo. Olha, nós já fomos expulsos dos lugares. E reencarnar no Brasil é um privilégio. Temos que ler o livro Abolição, que é um livro da FEB, que conta os bastidores espirituais da abolição. Temos que ler o livro Testemunhos de Chico Xavier, que são cartas que Chico trocava com Vantuil quando ele era diretor da Federação Espírita Brasileira. Ali, ele falando de José Bonifácio, Rui Barbosa, sendo o mesmo espírito. Trabalhando no momento, reencarna, 10 anos depois, reencarna para dar continuidade ao seu trabalho. E agradecidos de joelho por ter sido recebido no Brasil, uma terra nova, sem tantas complexidades na psicosfera, porque é uma terra nova. Então, nós viemos para cá, ele inclusive fala que o nosso hino nacional foi, na verdade, uma grande psicografia. E é um hino que não fala de guerra. E quando ele fala pátria, mãe gentil, de braços abertos, é porque nós fomos acolhidos. Quem veio para cá, porque muitas pessoas falam, caramba, eu escolhi nascer no Brasil. Não, nós fomos acolhidos aqui no Brasil. E quem dera, teremos o direito de ser acolhido mais uma vez. Ah, mas está muito ruim, a política está ruim e tal. Qual é a sua parte nesta reencarnação? Ou então se prepare para na próxima reencarnação você vir como um político, para vir como um representante do povo, né? Porque nós precisamos fazer os nossos planos. Então, dentro das suas aflições, dentro da sua própria vida, que nota você dá à sua vida? Se você reencarnasse novamente neste mesmo filme que já aconteceu, o que você faria diferente? Porque nós nos lembramos na hora que nós apanhamos, mas a gente não se lembra na hora que a gente bate. Mas na hora do desencarne, isso vai passar por todos nós. Nós vamos nos lembrar. No livro Voltei, o Frederico Figner, o maior impacto do momento da morte dele foi o tal filmezinho que dizem que passa em frações de segundos, o filmezinho da vida. E qual foi a primeira lição dele quando ele desencarnou? Caramba, não, caramba é meu. Ele não falou caramba não. Eu deveria ter sido mais carinhoso. Foi o primeiro impacto dele, por ele saber que como ele perdeu a oportunidade de trocar fluidos, como ele perdeu a oportunidade de ser gracioso, de ser amoroso, porque nós somos tão econômicos na parte do amor. Nós esbanjamos grosseria, né? No trânsito, em casa, em tudo quanto é lugar. Qualquer coisinha, todo mundo se... Na hora do carinho, na hora do amor, é uma economia que eu nunca vi. Não vou fazer, depois o outro percebe que eu gosto mais, não sei o que, não. Por que não muda, né? Por que a gente não é econômico na grosseria? Então, quando desencarnar, tu vai para onde? Para um lugar onde as pessoas se tratam bem ou onde se tem grosseria? Porque a gente vai para o lugar das coisas que a gente faz com mais frequência. Então, não é melhor
a gente começar a refletir sobre isso e mudar a nossa conduta. Ah, mas é que eu sou mais atencioso, porque a gente acha que a pessoa amorosa é boba. A gente acha que a pessoa que não grita, que não fala e tal, ah não, todo mundo faz de bobo. Não deixa ninguém fazer de bobo. Fala bem baixinho assim, não vai me fazer de bobo, amor. Pronto, não precisa se espernear, né? Então nós precisamos saber aonde nós vamos reencarnar na próxima vida. Por exemplo, as nossas crianças, né? Aqui todo mundo já está na idade de netos ou bisnetos. Como é que nós estamos educando as nossas crianças? Por isso que a evangelização é de fundamental importância. Leon Denis fala que a maior riqueza, a maior herança que se pode deixar é a evangelização. A maior de todas. Tanto que no livro Memórias de um Suicida, logo no início, quando eles vão fazendo, porque são 5 casos, né, do Memórias de Suicida, 5 casos principais e alguns avulsos. No início que eles estão conversando, para um saber por que o outro cometeu suicídio, muito interessante, porque nas reflexões ele falava assim, poxa, eu cometi, mas olha, eu me lembro que quando eu era pequeno, a minha mãe me falava de Deus. Aí o outro falava, pois é, eu também me lembro que assim eu escutei na escola. Todo mundo tinha um caso para se lembrar de alguma reflexão da vida lá atrás. Esqueci o nome dele, que é o materialista. Tem um que é ateu, que é o que morreu de tuberculose, no inglês. Não veio o nome dele, mas é o caso que ele é materialista, ateu, um inglês, que morreu de tuberculose. Cometeu suicídio. Aí ele vai ficar chocado. Aí ele fala, olha, eu sou ateu, minha mãe era ateia e meu pai também. Na nossa casa, nós éramos nihilistas, ou seja, morreu, acabou. Não existia nada depois da morte, Deus era papo furado. E eu cometi suicídio porque eu sabia sobre isso. Mas como que vocês, sabendo sobre Deus, vocês cometeram suicídio, gente? Eles ficam chocados com os outros que cometeram, mostrando e comprovando que a evangelização é o maior bem que podemos dar ao espírito. Ele pode não aproveitar, como os 4 não aproveitaram na reencarnação, mas olha a sementezinha de 4 anos de idade refletindo no mundo espiritual para a próxima reencarnação. Então, nós precisamos ser responsáveis por isso. Então, nossas crianças, nós temos que saber, porque olha só, nós vamos desencarnar, tá? Que não seja durante a palestra para acompanhar o fechamento, ninguém se empolgue não. Mas nós vamos desencarnar e vamos reencarnar e seremos filhos ou netos dessas crianças de hoje. É isso que nós estamos preparando para ser os nossos pais, os nossos avós? Como é que nós estamos preparando essas crianças? Outro dia eu fui na casa de uma amiga minha, ela é avó, né? E tem um quarto de brincar na casa dela. Aí eu falei, poxa, olha só, a tua neta, ela tem 4 anos, a neta dela. Eu falei, ó, sua neta vai precisar de ficar com 4 anos, pelo menos uns 6 anos, para poder dar conta de vestir e brincar de tantas coisas que ela tem para crianças de 4 anos. Ela tem que parar no tempo, 6 anos, só com 4 anos. Óbvio que não vai dar certo. Porque é princesa para cá, princesa para lá. E por certo deve ter sido mesmo a princesa. E a gente está educando com o olhar materialista. Então, isto é uma preocupação para nós que somos espíritas. Porque é de nossa responsabilidade educar o espírito. Então, a nossa orientação espiritual no nosso trabalho é: olhe para a criança e veja um espírito. Se olhe como um espírito. E aí nós vamos fazendo esse treinamento para conduzirmos a nossa reencarnação de uma forma condizente com o que a gente estuda, com o que nós elegemos para pitar a nossa vida. Então,
quando Jesus fala, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará, é conhecer sobre nós mesmos, para sabermos qual vai ser a condução da nossa vida e nos libertarmos de nós mesmos. Porque quem nos prende, quem nos estanca, somos nós, no momento que somos fé cega, egoístas, materialistas. Então, essas algemas que nós temos é que nos faz ficar presos sem caminhar. Porque os nossos obsessores, na hora que eles se despertam, é porque eles não são tão inteligentes. Porque se eles fossem, eles nem se ligariam na gente. Porque a gente sozinho se dá conta de se atrapalhar. Nós não precisamos de obsessores. Em momento nenhum. É tanto que na hora que o obsessor percebe isso que ele faz, não vou perder tempo não. E ó, vaza. Quem frequenta aqui reunião mediúnica, na hora que você conversa com o espírito ali, e ele percebe, tipo, epa, peraí, aí ele percebe, não, vou cuidar da minha vida, o que há? Porque nós é que nos atrapalhamos. Mas só como nós somos muito egoístas e vaidosos, a gente acha que a culpa é do obsessor. Mas não é, porque o obsessor sempre tem a verdade dele, porque ele tem um ponto de vista dele e que realmente aconteceu daquela forma para ele naquele momento. Então, que a doutrina espírita entre no nosso coração, na nossa consciência, para sermos espíritos imortais, desde já reencarnados, e assim conduzimos a nossa vida de forma livre, apenas, como Leon Denis fala, para a frente e para o alto. Muita paz.